A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Vamos para mais uma aula de apologética e hoje nós vamos falar sobre a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Lembrando, meus irmãos, que aqui nós não estamos brigando com pessoas, mas com teologia. Então, o fato é que existem pessoas que, então eu nem vou dar bom dia para as pessoas que são considerados hereges. A Bíblia diz que não saudeis, lá em João, está mais ligada no sentido de não dar oportunidade que ele saude. E como os cultos eram familiares, então que ele não fale dos cultos, tá bom? Congregação Cristã no Brasil foi fundada por Luiz Francisquesson, nasceu em Cavasco, Novo, província de Udine, Itália. Imigrou para a cidade de Chicago em 90. No mesmo ano, começou a ter conhecimento do Evangelho através da pregação do irmão Miguel Nardim. Em 91, teve compreensão do novo nascimento e aceitou a Cristo como Salvador. Em março seguinte, junto a um grupo de evangelizados do irmão Nardim e algumas famílias da igreja valdense, fundaram a primeira igreja presbiteriana italiana. No seu questionamento sobre o batismo por aspersão, não permitiu sua permanência na denominação. Então, eles já tinham uma contra-aspersão. A visão de batismo dele era por a imersão, como nós batizamos. Vamos lá, deixa o computador trabalhar aqui. Aí, beleza. Ok. Em 1907, quando floresceu nos Estados Unidos o movimento pentecostal, Francisquesson tomou conhecimento dele através do pastor Batista, um dos pioneiros do movimento. Em 9, Luiz Francisquesson e seu companheiro Giacomo, também pioneiro no movimento pentecostal na Itália, chegaram à Argentina e posteriormente no Brasil. Tendo começado em São Paulo e no Pará, fundaram de início uma igreja com 20 pessoas rebatizadas, oriundas de diversas denominações evangélicas, tais como batista, presbiteriana, metodista, e curiosamente apenas um católico. Seu campo de pregação se deu início entre as colônias italianas, e o movimento espalhou depois por todo o território nacional. É tanto que a igreja era conhecida como a Igreja Pentecostal Italiana, por causa desse forte envolvimento com os italianos, com a cultura italiana. E a pregação deles, se você prestar atenção, eles ainda carregam um sotaque, né? Irmãos, né? Doravante, a bênção de Deus, no sentido meio italiano, que passa. Organização. Como que funciona? Existe uniformidade doutrinária, que é mantida através das assembleias anuais, onde é reunido o corpo sacerdotal, o ancião, cooperadores diáconos, por 3 dias. A princípio, eles serão realizados apenas na cidade de São Paulo, porém o número de pessoas fez com que tivesse que ser reorganizado. Eu tenho parentes na congregação que eles viajavam todo ano para São Paulo para fazer parte disso aí. Atualmente acontece em 5 localidades diferentes: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mantém uma cultura oral, não tem publicação, só relatório anual. Não recomenda a leitura de leitura específica, somente a Bíblia. Ok? Não existe entrega do dízimo e nenhum cargo remunerado. O resultado das coletas realizadas mensalmente dirigida para a construção de templo, obra da caridade e viagens missionárias. Entretanto, não é a direção da igreja que decide o percentual de valores a ser empregado em cada um dos itens, mas o próprio fiel que, querendo dar sua oferta, indica onde quer que seja empregado. Dentro da congregação cristã, existe a divisão sacerdotal e administrativa. Então, quem tem cargos administrativos não tem cargos sacerdotais. E cada oferta é destinada para um item. Então, na oferta, a pessoa já diz aonde quer que ela seja destinada. Muito bom. A congregação não participa de atividades políticas, não indica candidato. A administração material é centralizada em grandes polos regionais e praticamente inexistente autonomia das congregações locais. Seu crescimento pode ser dimensionado no número de construções de templo. Na cidade de São Paulo, correspondia a 1,3 por mês. Desde a fundação até o momento onde nós sabemos, há 2 dissidências.
a Cristã Universal Independente e a Congregação Cristã do Brasil Renovado. Algumas pessoas que não concordaram saíram e montaram essas igrejas. Mas eles são bem difícil de ter distensões, porque quem se desvia de lá é quase tido como um pecador sem arrependimento. Vamos lá. Doutrina. Salvação só na CCB. Isso é claro. A Bíblia deixa claro que para sermos salvos não precisamos da CCB. O que diríamos então dos membros de outras igrejas antes que a CCB existia? Jesus precisa esperar a vinda de Francis Ron em 2008 para poder salvar as pessoas? Então existem pessoas mais flexíveis que acreditam que Deus tem um povo em todo lugar. Mas a doutrina diz que é só na CBCB que tem salvação. Doutrina. Mas de acordo com a Bíblia, afirma que nenhum há outro senão salvação debaixo do céu que sejam salvos, porque é só um Deus e só um mediador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe salvação fora de Cristo. Estudo a Bíblia. Na CCB ensina que a Bíblia dirige tudo e não é necessário se preparar, examinar ou meditar as Escrituras. Não é lavar o verbo e dizer que a comida servida na igreja dele é melhor porque sai na hora. Pois Deus fala da boca do ancião, enquanto a de outra comida é fria, pois precisa ser estudado. A Bíblia, para poder falar, a CCB não valoriza nem incentiva o estudo sistemático. Pelo contrário, diz que o cristão não precisa estudar a Bíblia, pois na hora o Senhor, o Espírito Santo falará instantaneamente. E aqui, irmãos, tem um adendo. Eles não recomendam o estudo sistemático, mas recomendam a leitura. Então o cristão pode ir lendo a Bíblia. Estudar é um papo diferente. O Espírito opera poderosamente na igreja, mas isso não deve desprezar o estudo da Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, e Paulo diz que misericórdia, que Timóteo devia manejar bem a palavra. E aqui vários outros versículos que falam sobre o estudo da palavra. O uso do véu. Vamos lá. Os legalistas da CCB dizem que a mulher que corta os seus cabelos vai para o inferno. E outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro depois que cortado. O texto do qual a CCB tirou essa aberração doutrinária é 1 Coríntios 11, do 1 a 16, que é desonroso orar sem a cabeça estar coberta. Refutação. Para estarmos uma interpretação correta do texto referido, iremos analisar a opinião de alguns teólogos e historiadores, com toda segurança e sinceridade. Porque se você lê assim, de forma descompromissada, faz um certo sentido. Nossa, orar de cabeça descoberta é desonroso. Agora vamos ver as refutações. Vamos lá. Stamp diz o seguinte: Paulo sustenta que o homem é a cabeça da mulher, e esse fato submete a subordinação da mulher. A partir dessa proposição, deduz decorrências práticas. Mulheres estão erradas se de qualquer forma modificarem suas diferenças em relação aos homens. Essa demonstração é verdadeira em qualquer circunstância. Paulo dá um exemplo da diferença de vestir. Uma das maneiras de vestir está entre homens e mulheres manter o cabelo. Este devia homens e mulheres. O cabelo da mulher simboliza sua submissão e lealdade ao marido, por causa do costume da época. Paulo também declara que o cabelo longo é vergonhoso para o homem. Comentário da Bíblia explicada. A mulher cobria a cabeça no dia de Paulo como sinal de modéstia e submissão ao marido, para demonstrar sua dignidade. O véu significa que ela deveria ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem o véu, ela não tem dignidade. Os homens não a respeitariam sem o véu, pois desse modo ela se exibiria pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal de valor, de dignidade, de importância, segundo o conceito da época. Então, hoje a gente tem a aliança. As mulheres, na época, se eram casadas ou não, demonstravam pelo uso do véu. O véu era costume oriental. No tempo dos apóstolos, a mulher cobria o rosto com o véu e ia andar nas ruas. Porém, podia dar-se o caso, enquanto ela lavava a roupa, no córrego passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não haver o véu disponível, teria o recurso: cobrir o rosto com o cabelo. Assim,
ela ter cabelo comprido lhe é honroso, mostra que ela não é destituída de pudor. Isso para o costume da época. Manual Bíblico de Halley. Era costume das mulheres gregas orientais cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, prostitutas. Coríntio estava cheia de prostitutas que trabalhavam no templo. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se por delado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava algumas pessoas mais modestas. Só após que não há forte opinião pública que considera inconveniente a decência. É verdade que o uso do véu era algo peculiar da igreja de Corinto e era um problema local. Não podemos transformar em doutrina universal para a igreja, mesmo que o apóstolo nunca ensinou sobre o uso de véu em outras igrejas. CCB contra o ministério pastoral, eles chamam de ancião. Fundação não aceita a Bíblia, é clara, da lei pastores, e Jesus deu apóstolos e pastores, e existem vários textos. São contra o sustento de obreiros, porém afirmam que o pastor ou obreiro que recebe salário é mercenário e ladrão. A Bíblia diz que o pastor é digno do seu salário. Paulo ensinou a igreja a sustentar o obreiro. Mesmo após Paulo advertiu a Paulo mandar negócios terrenos, dedicando somente à pregação do evangelho. CCB contra o dízimo. Mas o CCB mantém a mesma estrutura econômica de sua organização através de ofertas, ultrapassando o valor do dízimo. Seu sistema de ofertas são o seguinte: oferta da piedade, compra de terreno, viagem, conservação dos prédios e votos. Então são 5 ofertas diferentes, tá bom? E a Bíblia fala numericamente sobre o dízimo, sobre a liberalidade. Alega que só eles têm um batismo correto, que eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. A doutrina do batismo eu te batizo, é a carne que opera o homem, e em nome do Senhor Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Refutação, eu te batizo e batizo, é a mesma coisa. E as menções sobre o batismo. Muitos versículos sobre o batismo. Vamos lá. Oração só de joelhos. É uma doutrina da CCB. A respeito da oração, posição, deve orar de qualquer jeito. Jesus orou em pé. Jesus orou na cruz. O profeta Jonas orou no ventre. Ezequias orou deitado. O publicano orou em pé. Segue orou bem no caminho. Praticar o ósculo santo. Aqui não é muito comum, sabe, irmãos? Onde nós estamos, mas em São Paulo é comum até nas ruas. A Bíblia mostra que os irmãos se saudavam com um beijo em sinal de cordialidade e cumprimento. O ósculo era uma maneira comum de saudação entre os orientais, quanto o aperto de mão e o abraço entre nós. O Deus usava a saudação tanto na despedida como em forma de afeto. O ósculo não é colocado como doutrina ou ensinamento. Em nossa igreja o povo é livre para saudar, mas não frisamos o ósculo pelo fato da inconveniência cultural. A Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal. Na sociedade, homem beijando homem é um tanto escandaloso. Também é mostrado na Bíblia que o ósculo não era prática somente entre homens e mulheres, mas sim entre todos os irmãos, independentes do sexo, sendo aplicado na testa, na palma da mão, mas nunca nos lábios. O pecado contra o Espírito Santo é o adultério lá, e a refutação que nós sabemos que é a blasfêmia. Satanás não ataca ele mesmo, expulso por Satanás. Sua advertência é o pecado imperdoado, isso que nós já conversamos, irmãos. Pecado imperdoado é que em vários problemas. Vamos lá. O pecado imperdoado são alguns. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Coincidentemente, eu dizer que as coisas de Deus é do diabo. Quando eu não peço perdão e a cauterização. E ao longo do tempo eu vou perdoando, ok? Eles dizem que a saudação, paz do Senhor, Shalom Adonai. Ficar o termo, devemos saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do Senhor. Pois existem muitos senhores, mas Deus é um Senhor. Em acusação, a CCB cai somente em um versículo que diz: pois ainda que haja também vários deuses, quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores, todavia,
só um Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é picuinha, tá, irmãos? Peculiaridades da cristã do Brasil. Agora vamos para algumas coisas interessantes. O CCB possui ainda outras práticas peculiares, além das que foram expostas, e que distancia bastante a igreja evangélica. 1. A ceia é celebrada anualmente, com um só pão, somente partido com mão, somente um cálice, enterrando as sobras. 2. Não comemora o Natal. 3. Uma espécie de banco separado para os que pecaram, chamado Banco dos Pecadores. Que constrangimento, irmãos. 4. Cerimônias de casamento não são realizadas nos templos. O crente não deve celebrar de casamento de pessoas não pertencentes à CCB. Isso participar de coisas santificadas aos ídolos. 5. Cerimônias são proibidas nos templos. 6. Acredito que doutrina antibíblica do sono da alma ou no intervalo entre a morte e a ressurreição. 7. As mulheres não pregam a CCB, pois acreditam que a mulher tem o direito. Se bem que no início do movimento as mulheres tinham a separação de homens e mulheres. 9. É proibido fotografar durante os cultos, e essa é uma coisa bem legal. 10. Os cultos não crentes não podem em outra igreja. 11. Não possuem livro didático ou qualquer espécie de livro que contém as doutrinas. É tudo oral. Bem, meus irmãos, aqui nós estamos de acordo com uma heresia muito comum. Existem pessoas fiéis, zelosas, que vivem enganadas. E nosso papel é abrir os olhos. Deus abençoe em nome de Jesus.